De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Começou mais um De Olho na Inclusão aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e você vai acompanhar agora as principais notícias de inclusão e acessibilidade, mas antes eu lembro que você pode curtir e deve curtir o nosso canal, clicar no gostei aqui nesse vídeo, ativar o sininho para receber as notificações sempre que tivermos um conteúdo novo aqui no nosso canal. Os destaques do programa de hoje começam com você, Marcos Aurélio de Carvalho. Olá, Wesley Gamaliel, público que acompanha, que prestigia tanto o nosso De Olho na Inclusão, que dá essa credibilidade e essa audiência ao nosso programa, esse reconhecimento. E olá também para o Aguinaldo Borcati e toda a nossa equipe. E daqui a pouco no programa, eu estive na Reatec, sim, ela acontece de quarta até amanhã sábado. A Reatec, a principal feira de produtos e serviços para pessoas com deficiência na América Latina. E lá conversei, entre outros, com o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa, em entrevista exclusiva daqui a pouquinho. Conversei também com o presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele vai falar, entre outras coisas, sobre a acessibilidade nos ônibus no Rio de Janeiro. Mas vou abrir hoje a participação diretamente da Reatec com uma novidade tecnológica entre tantas apresentadas lá. Wesley, Aguinaldo e vocês que acompanham a gente. Já pensou uma pessoa, por exemplo, que tem dificuldades com as mãos, não tem mobilidade, não tem os movimentos das mãos, poder teclar o computador e mexer o mouse apenas fazendo caras e bocas, movimentos de caras e bocas e movimentos de cabeça? Essa tecnologia existe, vocês vão conhecer e não imaginem que é caro porque não tem nem o esquema de comprar, não. É um esquema de aluguel. Eu vou explicar tudo isso daqui a pouquinho. Ah, muito bem! Agora vamos para o especialista, o mais novo especialista em goalball que nós temos aqui no nosso De Olho na Inclusão, Aguinaldo Borcati. Quais são os seus destaques? Olá, Wesley Gamaliel, olá, Marcos Aurélio de Carvalho, olá, gente boa e qualificada, sempre de olho na inclusão aqui junto com a gente. Você viu, né, Wesley? Agora você não pode falar mais que eu dou azar para os times. Cravei o SESI campeão no feminino e no masculino de goalball, tudo certo, 100% de aproveitamento aqui deste que vos fala. Bom, sem mais demora, vamos para os meus destaques. Eu vou falar sobre um acordo entre a Previdência Social e o Ministério dos Direitos Humanos para a defesa de idosos e pessoas com deficiência. Vou falar também sobre acessibilidade. Uma notícia boa sobre acessibilidade e tem uma notícia preocupante. A notícia boa é a seguinte: a Assembleia Legislativa de Goiás aprova projeto que garante acessibilidade em máquinas de cartão de crédito. E a notícia preocupante é que 40% dos micro e pequenos negócios não oferecem acessibilidade, segundo uma pesquisa realizada por uma empresa. Então você me chama, Wesley, e eu trago todos esses detalhes. Maravilha, Aguinaldo Borcati aqui no nosso De Olho na Inclusão. Você pode participar com a gente, além do nosso chat aqui no canal, pelo WhatsApp, é o 119-2006-1342. Aqui a gente não vai fazer o esquema daqueles apresentadores que fazem você ficar esperando, viu, Marcos Aurélio? Já teve a Reatec 2023, começou na última quarta-feira, e você esteve lá e vai trazer pra gente uma tecnologia que promete ajudar pessoas que não consegue fazer movimento com as mãos, Marcos? É isso mesmo, Wesley e amigos. Estive na Reatec, tive a honra de representar o programa Ágora Brasil, do qual sou coordenador, interino até dezembro, e a própria ONCB, a pedido de nosso presidente Beto Pereira, na solenidade de abertura. Tem até foto com texto que publiquei na quarta-feira passada no Facebook, no Instagram. Está lá também a nossa querida Tamires Perrone, publicou no LinkedIn, no Instagram da ONCB, a foto com o texto da cerimônia de abertura da Reatec. Reatec, para quem não sabe, já está na sua 18ª edição, é a maior feira de produtos
e serviços voltados para pessoas com deficiência na América Latina. Não existe outra na América Latina com tantas ofertas de produtos voltados para tecnologia assistiva, tecnologia que possa realmente incluir. Daqui a pouco eu vou trazer entrevistas com duas autoridades. O secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa, e o deputado do Rio de Janeiro, Fred Pacheco, que é o presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Assembleia Legislativa do Rio. Mas eu resolvi abrir com assuntos ligados à tecnologia, afinal, esse é o motivo da feira. E entre tantas que eu e a jornalista Adriana Massini, que aliás é a câmera nessas gravações que você vai acompanhar, ela que fez o papel de jornalista cinematográfica nessas entrevistas, eu e ela conhecemos a Colibri, uma empresa que lançou uma tecnologia absolutamente inovadora, principalmente para as pessoas que têm dificuldades de mobilidade, pessoas que têm dificuldades com as mãos, através de movimento de cabeça e caras e bocas. Isso, expressões faciais, você vai digitando no computador as diferentes letras e até movendo, mexendo com o mouse. Vamos ouvir o que me disse nessa entrevista na Reatec Henrique Latorre, que é o diretor de tecnologias da empresa Colibri. Confira. Exatamente. Nós vamos possibilitar que a pessoa escreva usando apenas movimentos da cabeça, rotação, fazer um sorriso, um biquinho de beijo. E aí é para o pessoal que não tem mobilidade nas mãos, não tem o movimento das mãos. Perfeito. Qualquer pessoa que não consegue usar uma tela de toque, um mouse, um teclado diretamente. Aí a gente vai pegar os movimentos da face e da cabeça para controlar o nosso sistema, o Conversia, e com isso nós conseguimos que ela vai poder escrever com bastante agilidade e vocalizar, sintetizar essa escrita se transformar em voz, em som. Se transformar em voz. E nós temos a capacidade de, se a pessoa tiver alguma amostra da voz dela, uma gravação, um áudio de WhatsApp, nós conseguimos, a partir dessa amostra de áudio, reconstruir uma voz bastante similar à dela. Vou explicar aqui para quem está acompanhando a gente e é pessoa cega, vou audiodescrever, mas para quem está acompanhando na imagem vai ter o detalhe. Nos óculos do Henrique Latorre existe como se fosse uma caixinha verde-limão. Esse é o equipamento, né, Henrique? Explica para a gente, está acoplada a uma das laterais do óculos, a uma das hastes. Isso, esse equipamento acoplado na haste do meu óculos é um segundo equipamento e esse aqui é um mouse de cabeça que vai permitir também a captura da rotação da cabeça para controlar um mouse em um celular, em um computador, um notebook, o que for. Ele é bastante amplo. Esse outro sistema da voz, ele já faz isso sem precisar que a pessoa vista nenhum acessório. Ele é totalmente por visão computacional. Ele tem uma câmera especial que vai conseguir capturar todos os movimentos da pessoa. São muito caros esses equipamentos. Quanto custa um equipamento desse, por exemplo, que você tem acoplado à tua haste? Perfeito. Nós trabalhamos bastante nessa questão do custo de acesso e também na mitigação do risco que a pessoa tem de comprar um equipamento e não se adaptar. Então nós oferecemos ele principalmente na modalidade de assinatura, em que a pessoa vai acessar a tecnologia assistiva no modelo de serviço. Então a gente vai cobrar uma mensalidade para realmente ter o equipamento em casa enquanto estiver utilizando. Não se adaptou, não vai utilizar. Tem que comprar como um patrimônio, ela vai pagando como se fosse uma assinatura de um site ou de uma revista. Assinatura de internet. E o custo dessa assinatura para o Colibri é de R$ 129,00 por mês. R$ 129,00 por mês, aí não se adaptou, devolve e aí não tem que pagar mais mensalidade. Exatamente, é bem simples essa questão do retorno também, não tem um período mínimo de fidelização, é realmente para poder experimentar sem ter que fazer um compromisso muito grande. Henrique Latorre, diretor da Colibri, que tem seu stand também aqui montado na 18ª Reatec, a Reatec 2023, conversou com a gente aqui no De Olho na Inclusão, canal YouTube ONCB na Rede. Direto da Reatec, é o Marcos Aurélio de Carvalho trazendo novidades da maior feira de tecnologias para pessoas com deficiência da América Latina. Agnaldo Borcati, Previdência Social, Ministério dos Direitos Humanos, pessoas com deficiência e pessoa idosa. Onde tudo isso se encontra, meu caro? Se encontram num acordo, né, que a Previdência Social e o Ministério dos Direitos Humanos assinou com o objetivo de apoiar pessoas idosas e pessoas com deficiência.
As duas pastas do governo federal se comprometeram a trabalhar juntas no enfrentamento da violência financeira e patrimonial, também na capacitação de servidores e em campanhas de combate a fraudes. Os ministérios também devem buscar o aprimoramento das ferramentas de atendimento digital e estruturar multirões e campanhas de educação financeira. Tema muito importante e é bom, né, que essas duas pastas, tanto a pasta da Previdência Social quanto do Ministério dos Direitos Humanos, estejam atentos a essa realidade, Wesley. Muito boa iniciativa, Agnaldo Borcati, Marcos Aurélio de Carvalho, até porque as pessoas com deficiência precisam ter conhecimento dessas temáticas e quem interage com pessoas com deficiência também, porque nós temos a Lei Brasileira de Inclusão, nós temos a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU que trata sobre isso. Então, levar a informação, preparar os servidores para essa temática é mais do que importante, né, Marcos? É importante, é democratizante e é obrigação numa sociedade em que prevalece o Estado democrático e de direito. Então, é mais do que uma obrigação, mas que bom que essa obrigação vai ser cumprida. Agora a gente espera que seja cumprida e que tenha acessibilidade, né, Agnaldo Borcati? Porque o que a gente vê aí de campanhas que são feitas, de treinamentos, de cursos, que não tem acessibilidade para pessoas com deficiência, também não é brincadeira, viu? O que se espera realmente que seja algo acessível, até porque não faria sentido, né? Você focar em idosos e pessoas com deficiência e fazer algo que o seu público-alvo não consiga acessar adequadamente. A iniciativa é boa, sim, mas como você disse, Wesley, é sempre bom a gente continuar de olho na inclusão para que a coisa aconteça da forma como tem que acontecer, com muita acessibilidade. E vamos seguir de olho agora na Reatec. Como a gente já falou aqui no nosso De Olho na Inclusão, o Marcos Aurélio esteve por lá, conversou com o secretário de Estado da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Marcos da Costa, que tem um estande da secretaria lá na Reatec, e a gente vai saber tudo que a secretaria levou para esta feira de tecnologia. Na Reatec, a oportunidade de conversar com Marcos da Costa, o secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Aqui, como vocês vão observar, e eu vou audiodescrever para as pessoas cegas, aqui no próprio estande da secretaria está a logomarca São Paulo, Governo do Estado, Secretaria dos Direitos das Pessoas com Deficiência, em fundo branco, tudo isso escrito em letras pretas, e a logomarca SP com S em preto e o P em vermelho. Mesmo com baixa visão, a gente consegue dar um jeitinho de enxergar, secretário. Secretário Marcos da Costa, qual a importância, a relevância da presença da secretaria aqui na Reatec? Bom, primeiro, cumprimentar a Organização Brasileira dos Cegos. É uma organização que eu tenho muito carinho, o Beto é um grande amigo, a gente está muito juntos. Depois falar daqui, da Reatec, a presença da Secretaria é uma forma da Secretaria apoiar a feira, que traz muitas pessoas, traz novas tecnologias, traz empresas, traz parceiros que trabalham com a causa da pessoa com deficiência. E terceiro, é poder apresentar para as pessoas com deficiência e para as pessoas sem deficiência que se interessam pela causa, uma série de projetos do governo. Dentre esses projetos, por exemplo, o projeto da Humaitá, que nós desenvolvemos, a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência aqui do Estado, de reabilitação da pessoa com deficiência visual. E por falar de deficiência visual, eu sou um homem branco, tenho 1,86 m, clarinho, pele bem clarinha, cabelos castanhos, mechas de cabelos brancos acima das orelhas, e vou fazer agora meu sinal em libras para as pessoas com deficiência auditiva, os meus dois dedos passando em cima dos cabelos brancos, exatamente por causa dos cabelos brancos. Mas é isso, é a oportunidade de estarmos juntos, confraternizar, conhecer novas pessoas, discutir a causa, ter palestra, ter eventos, apresentação de propostas e projetos e, fundamentalmente, participar desse grande movimento. E essa é uma casa importante para isso, em favor das pessoas com deficiência. Bom, voltando a falar então desse estande da Secretaria aqui na Reatec, quais são os produtos e serviços que o Poder Público Estadual oferece e apresenta nesse estande? Nós temos aqui a apresentação das políticas que nós desenvolvemos, é uma forma da gente prestar contas. Nós vamos ter 3 dias de palestras
4, na verdade vai até sábado, 4, quinta e sexta, sábado, nós vamos ter diversas palestras e vamos estar, é um espaço de diálogo também com a entidade da sociedade civil. Conversamos, quando eu fiz agora, sobre parahipismo, recebendo a Confederação Brasileira de Parahipismo, para ver como a gente pode ajudar também, como a gente ajuda com tantos outros esportes, ajudar também o parahipismo. Bom, as temáticas, os temas dos direitos das pessoas com deficiência estão, digamos assim, quentíssimos, inclusive no Congresso Nacional, no CONAD, e um deles é a avaliação biopsicossocial da deficiência. Secretário, do ponto de vista da Secretaria, como está andando essa questão dos critérios a serem estabelecidos para a classificação da deficiência? Nós temos uma obrigação legal aqui no estado de São Paulo, além da LBI, mas aqui em São Paulo nós temos uma obrigação legal, que é no caso do PVA, uma lei que obriga que a avaliação da pessoa com deficiência para efeito de isenção de PVA seja feita com o laudo biopsicossocial, que nós não temos ainda, porque nós não temos, não foi feita uma discussão mais profunda em relação ao biopsicossocial. O IMESC começou o processo para esse ano de 2023, no começo do ano, credenciou poucas clínicas que se interessaram em desenvolver a avaliação biopsicossocial, é a dificuldade, até pelo número de profissionais. Fizemos como foi possível fazer, depois estabelecemos um grupo, esse grupo dentro da Secretaria, um grupo que ouviu toda a sociedade civil, um grupo que teve uma discussão por mês, nós discutimos, e agora nós estamos finalizando essa discussão. Insisto, é uma obrigação legal, nós vamos ter que fazer, mas vamos fazer de uma forma que seja inclusiva. Não vai ser um instrumento de negação de direitos, mas ao contrário, de reconhecimento de direitos para que a gente possa desenvolver políticas públicas em favor das pessoas com deficiência. Secretário, muito obrigado. Grande abraço a todos. Vamos seguir na feira. Venham conhecer aqueles que estão fora. Até sábado nós teremos a Reatec aqui em São Paulo. Nós conversamos aqui no De Olho na Inclusão com Marcos da Costa, secretário dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Estado de São Paulo. Ele falou com a gente no De Olho na Inclusão. Reatec 2023 sendo destaque aqui no nosso De Olho na Inclusão, no canal do YouTube ONCB na Rede. Marcos da Costa, secretário de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, falou com o nosso Marcos Aurélio de Carvalho. Daqui a pouquinho tem outra entrevista para você que está aqui junto com a gente. Mas agora vamos falar com o Aguinaldo Borcati, porque essa é uma demanda que a ONCB já defendeu e defende até hoje, que é a acessibilidade em máquinas de cartão para pessoas com deficiência. Parece que tem um estado saindo na frente aí, Aguinaldo? Tem sim, Wesley, é o estado de Goiás. Antes de dar essa notícia, quero mandar um abraço para alguém de Goiás que está acompanhando a gente, mais precisamente de Goiânia, que é o Valdeci Ferreira. Acompanhou a gente pela primeira vez a semana passada e gostou do programa e está com a gente. Abraço para você, Valdeci. E essa notícia que eu trago é da Assembleia Legislativa de Goiás, que aprovou um projeto de lei do deputado estadual Cairo Salim. Ele é do PSD. E este projeto de lei torna obrigatória a adaptação das máquinas de cartão de crédito para atender a pessoas com deficiência visual. O texto prevê que as operadoras de cartão sejam penalizadas em R$5.000 caso não cumpram a determinação depois da primeira advertência. Se não houver a solução, o valor da multa dobra. O deputado Salim afirmou que a aprovação do projeto de lei é um avanço significativo na busca por uma sociedade mais inclusiva e acessível. O prazo para a adequação, uma vez que foi aprovado o projeto na Assembleia Legislativa, é de 180 dias após a sanção do governador de Goiás. De fato, eu sempre falo aqui no De Olho na Inclusão que pessoa com deficiência também é consumidor e precisa ter acessibilidade na hora de consumir. Por isso, vem em boa hora este projeto lá da Assembleia Legislativa de Goiás, que a gente espera se estenda por todo o Brasil, Wesley. Você sabe que eu estava acompanhando aqui as minhas postagens antigas lá no Facebook, o Facebook estava me mostrando, inclusive, e dentre elas tem uma postagem da nossa ONCB, se eu não me engano, de 2014, 2013, entre 2013 e 2015 ali, que a gente já estava falando com a ABECS, Associação Brasileira de Máquinas de Débito e Crédito, eu não sei se é exatamente esse o nome da ABECS, e a gente já estava falando sobre isso.
tem aí no mínimo 8 anos, Marcos Aurélio. Será que agora vai? Uma luta que vale muito a pena e que teve esse episódio que você falou, 2014, 2015, e evoluiu bastante, né? Teve evolução nos anos 2021 e 2022. Em 2021, num primeiro momento, um pré-lançamento do Soina, setembro de 2021, selo NCB de Inclusão e Acessibilidade, e a validação da primeira máquina de crédito e débito com acessibilidade, ou seja, que tem tanto o toque de tela quanto as teclas para que a pessoa possa acessar fisicamente, para não perder aí o recurso que permite com que a pessoa cega ou com baixa visão severa utilize as maquininhas. E depois tivemos uma nova rodada em nível nacional, num evento no dia 3 de junho de 2022, no qual tive a honra de ser um dos mestres de cerimônia e toda a nossa diretoria da UNCB estava presente. Foi o lançamento nacional do Soina, inclusive com a presença do representante da Perto S.A., que é a empresa do Rio Grande do Sul, que fabricou essa que é a primeira maquininha de cartão de crédito e débito. Então, esse avanço no estado de Goiás, esse passo adiante, ele é, na verdade, como você recuperou, inclusive historicamente, Wesley, ele é, na verdade, resultado de uma forte pressão que a ONCB, principalmente a ONCB, através do Soina, através de outras iniciativas, mas também outras entidades vêm adotando para fazer com que as novas tecnologias sejam aceitas, sim, sejam bem recebidas, sim, as inovações são bem-vindas, sim, desde que elas levem em conta o desenho universal, o respeito aos direitos das pessoas com deficiência e, portanto, o respeito à acessibilidade. Wesley, é disso que a Assembleia Legislativa de Goiás está tratando, da acessibilidade. Primeiro passo foi dado, Aguinaldo Borcati. A maquininha de cartão de crédito já existe. Uma delas tem o selo da ONCB, o Soina. Falta mais o quê, hein? Falta vontade política para que esse projeto ele se estenda. E como eu disse, começa em Goiás, tem que se estender para o Brasil inteiro, para os outros estados, e por que não uma lei federal que trate a respeito desse assunto. É importante ter acessibilidade. Quando a gente fala de acessibilidade nas maquininhas, né, que processam a venda de cartão de crédito e débito, a gente está falando tanto do aspecto externo, digamos assim, o aspecto físico do equipamento, quanto a questão de software. É um conjunto de coisas que tornam a máquina acessível para que qualquer pessoa, qualquer consumidor possa utilizá-la adequadamente, sem sustos e sem riscos, Wesley. É o que a gente espera. Já temos algum caminho trilhado, temos muito ainda por trilhar, mas com certeza continuaremos de olho na inclusão com relação também a esse aspecto para que o caminho seja percorrido por completo. E vamos continuar torcendo para que dê certo lá em Goiás, para que essa lei seja copiada por outros estados e como disse você, quem sabe não vire uma lei nacional. Da máquina de cartão de crédito, a gente vai para o transporte público, a gente vai para os ônibus e vai também para o Rio de Janeiro. O que vem sendo feito, por exemplo, para melhorar o cotidiano das pessoas cegas que viajam de ônibus? Lá na Reatec, o Marcos Aurélio conversou com o deputado Fred Pacheco e aí ele vai contar tudo isso nessa entrevista que a gente acompanha agora. Telespectadores do De Olho na Inclusão, o deputado Fred Pacheco é presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Também marcou presença na quarta-feira na Reatec, a 18ª Reatec, a maior feira da América Latina em inclusão, acessibilidade e reabilitação. Deputado Fred Pacheco do Rio de Janeiro, qual a importância de estar aqui? Quer dizer, o que o senhor pode trazer da Reatec ou levar da Reatec para a Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Rio de Janeiro? Primeiro que eu acho, Marcos, primeiro agradecer ao convite e estar aqui com você hoje também é uma grande alegria, a todos os telespectadores também. E dizer que nós estamos numa era de criar laços. Eu acho que a grande importância de estar aqui hoje
é poder adquirir conhecimento, é poder ouvir as pessoas, é poder, de fato, entender o que está acontecendo de mais importante e tecnológico para poder auxiliar e ampliar a capacidade das pessoas com deficiência terem plenitude para viver. Então, o meu intuito hoje, como presidente da comissão, é poder ter essa experiência, né? Indicar com as pessoas, estar junto com as pessoas, vivenciando de fato quais são as oportunidades que nós podemos ter para fazer com que o governo do Rio tenha ainda mais possibilidades para ajudar e dar suporte às pessoas com deficiência desse estado. Sou como comissão que é do Poder Legislativo, mas acompanha todas as políticas públicas do seu governo, do governo do seu estado, que é o Rio de Janeiro. Que iniciativas têm sido tomadas pelo governo do estado do Rio de Janeiro, que o senhor tem acompanhado como presidente da comissão, que podem ser, digamos assim, melhoradas, aperfeiçoadas a partir das tecnologias assistivas presentes aqui na feira? Olha, o governador Cláudio Castro tem uma pauta, entende esta pauta da pessoa com deficiência de maneira muito cara. Ele entende isso e tem nos dado esta prerrogativa. Eu, como presidente da comissão, dou esse suporte fiscalizatório. Por exemplo, hoje nós temos a iniciativa de ter muitas ações de fiscalização, inclusive para melhorar, por exemplo, o transporte público do estado do Rio. Hoje a frota tem melhorado muito. Isso é uma iniciativa do governo e também do secretário de Transporte. Então, a Subsecretaria de Cuidados Especiais, vinculada à Casa Civil, hoje tem uma superintendência especial para cuidar só dos direitos da pessoa também com deficiência. E o governador Cláudio Castro acabou, inclusive, de criar uma superintendência dentro da Secretaria de Saúde para cuidar também das questões relacionadas ao autismo. Então, eu vejo que são algumas ações que vão fazer com que, de fato, o governo tenha e dê mais protagonismo ainda aos direitos da pessoa com deficiência. Estamos falando da presença do deputado Fred Pacheco na Reatec, aqui ao fundo a logomarca da Reatec 2023. Estou descrevendo para vocês em fundo azul claro, a logomarca escrito Reatec em azul escuro e embaixo uma faixa horizontal amarela com a palavra Brasil, Reatec Brasil. Deputado, vamos falar um pouco sobre o nosso segmento de pessoas cegas e com baixa visão, como é o meu caso. Uma das polêmicas no Rio de Janeiro sempre foi como tornar as linhas de ônibus, tanto as municipais da cidade do Rio quanto as interestaduais, mais inclusivas para as pessoas cegas, tecnologias que permitam que a pessoa cega saiba qual ônibus que está chegando. Eu me lembro até que esse debate já tinha sido levado a cabo em 2016, 2015. Como está essa questão? Isso é uma luta que a gente está, inclusive, tomando à frente novamente, Marcos, porque essa é uma realidade que a população tem sofrido. Eu percebi isso na última fiscalização que fizemos junto à Comissão da Pessoa com Deficiência, junto com o DETRO. E o que a gente percebeu? DETRO, para quem não sabe, é o departamento que regula os transportes de ônibus interestaduais, o transporte de ônibus do estado do Rio de Janeiro. Exato. Então, quando estivemos ali observando a realidade, inclusive conosco estava o nosso advogado, inclusive da comissão, que é cego, né, pessoa cega, e a gente identificava que a conclusão que a gente chega hoje é que os ônibus, de maneira geral, eles não são acessíveis, eles são adaptados. Então, o que a gente precisa de fato? A gente precisa construir uma política pública onde a gente tenha um ônibus absolutamente acessível a todos. E esse é o nosso sonho, né? E é um sonho que precisa se tornar realidade. Para isso, estar mais próximo com o secretário, mostrando de fato quais são as realidades específicas para a pessoa cega e de baixa visão, como os sinais sonoros, que sejam de fato, estejam funcionando em plenitude, para que a pessoa saiba de fato o momento para descer, enfim, para subir. Então isso precisa ser uma realidade e não tem outra maneira de se fazer, a não ser com um trabalho efetivo de fiscalização e de busca de soluções que sejam práticas para essa população. Deputado, muito obrigado. Nós conversamos aqui no canal YouTube, ONCB na Rede, com o deputado Fred Pacheco. Ele que é o presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ALERJ, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Fechamos a nossa sessão Reatec no nosso De Olho na Inclusão desta sexta-feira. Marcos Aurélio acompanhou tudo. Deu para você dar uma volta pela feira lá, Marcos? Como é que tá esse ano?
Exatamente, Wesley, exatamente, Aguinaldo e todo mundo que acompanha a gente. Eu e a jornalista Adriana Massini tivemos a oportunidade de circular nos diferentes estandes, de acompanhar um pouco as palestras, especialmente a palestra sobre empregabilidade, porque também estávamos lá pelo programa Ágora Brasil, de empregabilidade para pessoas com deficiência visual. A feira, como sempre, é grandiosa, tem uma expectativa em quase todos os anos de em torno de 50 mil pessoas, se somarmos aí os 4 dias. Você mesmo já esteve comigo em diferentes momentos da Reatec. No ano passado, nós inclusive transmitimos nossos programas diretamente da Reatec, o que voltaremos a fazer provavelmente no ano que vem. E posso garantir o seguinte, a feira não perdeu o seu glamour, não perdeu sua importância, muito pelo contrário, continua muito relevante. Mandar um abraço para o Maurício Duval, que é o CEO da Fiera Milano Brasil, empresa responsável pela organização da feira, e todos os parceiros da Reatec. Eu até audiodescrevi aí para vocês na entrevista com o secretário um pouco desse ambiente, com o secretário Marcos da Costa, e assim continua sendo a Reatec muito relevante, muito visitada, não só por empresas, não só por entidades, representantes de entidades da sociedade civil que trabalham com as diferentes deficiências, mas pelo público em geral. Tudo isso acontecendo na Expo São Paulo, que fica ali na Rodovia Imigrantes, também conhecida como Expo Imigrantes, na Vila Guarani, São Paulo, capital, do ladinho do CT Paralímpico, Wesley. É isso, e a gente vai trazendo as novidades para você aqui no nosso De Olho na Inclusão. Agora a notícia não é muito boa não, viu? 40% dos micro e pequenos negócios não oferecem acessibilidade, diz empresa Aguinaldo Borcati. Exatamente, a empresa SumUp que realizou essa pesquisa, Wesley, e ela aponta exatamente esse número preocupante. 40% dos donos de micro e pequenos negócios afirmaram não oferecer acessibilidade em seus estabelecimentos. O dado é de uma pesquisa realizada com 2.000 pessoas, 2.000 participantes de todas as regiões do Brasil. Entre os donos de negócios que são considerados acessíveis, 60% deles relatam que fazem, né, que mantêm a empresa, o negócio acessível, por saber da importância de oferecer acessibilidade. E tem outros 13 que já adquiriram, que já compraram o negócio, já contando com a acessibilidade. Dentre os entrevistados, 4% afirmaram ter alguma pessoa com deficiência em sua equipe. Tá aí esse dado, que é um dado preocupante, né? 4 em cada 10 empresas, microempresas, não oferecem acessibilidade, Wesley. Dado preocupante, viu, Marcos Aurélio? Preocupante. Nós que defendemos a ampla empregabilidade sempre deixamos muito claro, e isso é a pressão que nós também, como ONCB, e no meu caso também como Ágora, nós temos feito, que é no sentido seguinte: não adianta empregar para cumprir número da lei de cota. Aliás, isso já tinha que estar superado desde da década de 90. Como também não adianta ter uma empresa que não tem os recursos razoáveis, as adaptações necessárias para que essa inclusão seja plena. Então, empresas têm que ter relação de acessibilidade com os clientes e com seus empregados e empregadas com deficiência, funcionários e funcionárias com deficiência. Não existe meia inclusão. Meia inclusão é mais ou menos como meia gravidez. Ou aquela música que diz: mamãe, eu acho que estou ligeiramente grávida. Não existe ligeira gravidez, como não existe ligeira inclusão. Ou é plena ou não é inclusão. Ou é gravidez ou não é gravidez. É isso, Marcos. Aproveita que você está aí e continue na tela com a gente para falarmos que foi alterado o item de lei para que doador de recursos aos fundos dos direitos da criança e do adolescente possam indicar destinação desses recursos. Me conte mais. Sim, no dia 15 de setembro, Wesley, nós aqui no programa De Olho na Inclusão entrevistamos Marta Volpe, lembra? A assessora de advocacy da Fundação Abrinq, pelos direitos da criança e do adolescente. Fundação Abrinq, que tem um papel, como eu expliquei no dia 15 de setembro, um papel histórico no Brasil, porque foi a grande líder da organização do que se chamou de PNBE, o Pensamento Nacional das Bases Empresariais, através do seu fundador, da Fundação Abrinq, o Oded Grajew. Foi ali que nasceu o conceito de responsabilidade
responsabilidade social da empresa pós-ditadura no Brasil, a partir da redemocratização. Então, a Fundação Abrinq tem esse papel histórico. Pois bem, nós entrevistamos a Marta Volpe, ela que representa a Fundação Abrinq no Conselho Nacional dos Direitos da Infância, no CONANDA, no qual a ONCB também tem assento como titular nesse conselho, através do Beto Pereira, e uma das reivindicações, a principal reivindicação, o principal tema abordado era isso, que a pessoa que faz doação para projetos voltados para crianças e adolescentes possa escolher para quem doar. Pois bem, o presidente Lula sancionou e foi publicado no Diário Oficial na última quarta-feira, sancionou no dia 3, publicado na última quarta, dia 4, a Lei 14.692, 3 de outubro de 2023, claro, foi a data em que a lei foi sancionada. Ela altera um item da Lei 8.069, altera, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Na prática, né, a 8.069 de 13 de julho de 90 é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que, aliás, trouxe grandes avanços na defesa dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Ela altera justamente para isso, para que o doador de recursos aos fundos de direitos das crianças e adolescentes possa indicar qual a destinação. Olha, eu quero que esse meu recurso seja destinado ao projeto X ou ao projeto Y em favor das crianças e dos adolescentes. Então, estão de parabéns aí os integrantes do CONANDA, está de parabéns a Marta Volpe, que fez muita pressão para que isso acontecesse, de parabéns o pessoal da Abrinq, nós da UNCB também, que fazemos parte do CONANDA, o Beto Pereira, nosso presidente, porque realmente nada mais justo, né? Quando um doador quer que uma determinada entidade, um determinado projeto atue em favor das crianças e dos adolescentes, que ele possa escolher que projeto é esse, que projeto é mais atrativo, que projeto é mais interessante, que projeto pode resultar numa incidência, num impacto melhor e maior. Então, parabéns aí para todos os envolvidos. É isso, esse é o De Olho na Inclusão, com as principais notícias de inclusão e acessibilidade. A gente vai ficando por aqui, mas antes, lembro que semana que vem tem um programa especial em comemoração ao Dia das Crianças. Aguinaldo Borcati, você volta na segunda-feira no nosso De Olho na Inclusão, e eu queria pedir um favor para você. Esporte de divisão, Wesley. É verdade, esporte de divisão. E eu queria pedir um favor para você. Pare de torcer para o meu Corinthians, por favor. Você está acabando com o meu time, com a sua torcida. Pois é, rapaz. Será que é minha torcida ou será que é o próprio time do Corinthians que está com problemas, né? Mas, de qualquer forma, vamos sair dessa, meu caro Wesley. Vamos falar sobre o teu Corinthians, vamos falar sobre Libertadores. No Esporte Divisão também vamos falar sobre convocação da Seleção Brasileira de Futebol de Cegos, hein? Futebol de Cegos vai ser representado nos Jogos Pan-Americanos no Chile, em Santiago, no Chile, e a gente vai falar sobre essa convocação que tem novidade. Tudo isso e muito mais a partir das 8 da noite na Rádio ONCB. Também na Rádio ONCB eu falo de esportes paralímpicos durante a programação musical no Momento Paralímpico. E semana que vem voltamos aqui no De Olho na Inclusão com um programa especial do Dia das Crianças, Wesley. Marcos Aurélio, recebeu uma mensagem aqui dizendo: o Vladimir Putin é considerado um dos 12 homens mais ruins do mundo. Os outros 11 estão no Corinthians. Pode uma coisa dessa? Que crueldade, nem tanto. Renato Augusto joga bola, outros jogadores. Vale pela piada, mas realmente, se for fazer um balanço do elenco de um modo geral, o elenco é péssimo, né? Tem alguns talentos, alguns grandes jogadores mais fora de forma, como é o caso do Renato Augusto. Tem alguns jogadores razoáveis que quebram um galho, mas que sozinhos não vão fazer grande coisa no ataque, que é o caso do Yuri Alberto. Tem um grande goleiro, que é o Cássio. Mas no restante apenas jogadores razoáveis ou ruins. Pois é, esse é um grave problema, sem dúvida. O 12º jogador, esse sim, vem jogando sempre muito bem. Eu diria que o Corinthians tem 3 grandes jogadores. O Cássio, goleiro, o Renato Augusto, se voltar à forma ideal, e o 12º jogador, a torcida. Porque ou torcida para apoiar mesmo no meio do caos. A torcida do Corinthians tem tido paciência. Até mais paciência do que poderíamos imaginar. Você que o diga, né, Wesley?
Eu que o diga, estou aqui agora rezando só para Aguinaldo Borcati não torcer para o nosso Corinthians. Até a semana que vem, Marcos. Até o próximo De Olho na Inclusão. Até o próximo De Olho na Inclusão. E faço aqui também um convite, o Aguinaldo convidou para o Esporte Divisão. Neste fim de semana eu vou publicar mais uma entrevista da Reatec, hein? A entrevista com a secretária municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, Silvia Greco, que inclusive fala sobre tecnologias que o Serviço Público Municipal está oferecendo, tecnologias assistivas, em plena Reatec. Está oferecendo no stand da Secretaria Municipal, né? Que ofereceu na quarta, na quinta, hoje também no sábado. Entrevista com ela neste fim de semana na ONCB. Aqui terminamos o nosso De Olho na Inclusão. E você sabe, né, Aguinaldo? E você também, né, Wesley? E você que nos acompanha também. Nós continuamos ligados em tudo que acontece. Repararam aí que nós tínhamos notícias de diferentes partes do Brasil. Porque nós estamos o tempo todo de olho na inclusão. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.